Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Passaram bem? Estão me vendo e ouvindo bem? Coloquem aí pra mim só pra eu ajustar. Deixa eu arrumar essa luz aqui, gente. Peraí. Aí, acho que ficou melhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu só colocar aqui o nosso instrumental. Aqui. Sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional. Terminando mais uma semana, né? Gente, que bênção, né? Mais uma semana juntas. Como isso, eu não sei pra vocês. Mas como estar aqui todas as manhãs revigora minhas forças, me dá alegria. É como se não. É um bálsamo para minha alma estar aqui com vocês. E, gente, ontem nós fomos no estudo bíblico da igreja, né? Minha irmã Ismaília tá aqui, ela tava lá sentada do meu lado. Eu falei assim, eu ainda comentei com o pastor, a hora que a gente saiu, como a gente precisa, preciso aprender mais. Meu Deus, foi uma aulona ontem, né, Ismália? Falei, Jesus, parece que quanto mais a gente aprende, mais você precisa aprender, mais você precisa compreender e precisa caminhar, né? Precisa caminhar para conhecer a verdade, precisa caminhar para falar de Deus para as pessoas, precisa caminhar, ter maior entendimento para ajudar as pessoas que precisam. Gente, tem muita gente precisando de nós. Muita gente. Tem dia que eu brinco, né? Porque é cansativo, né? Não é fácil. Mas isso não é só porque nós estamos buscando aprender da palavra, não. A vida é desafiadora e cansativa, né? E eu falo que é até mais gostosa, apesar de ser desafiadora, quando você tá na presença do Senhor. Não tem outro lugar. Não é verdade? E eu já comecei hoje aqui a estudar de uma outra forma, né? Eu gosto muito de anotar, só que muitas coisas eu tava anotando na Bíblia mesmo, já organizei um caderno aqui, eu aprendo assim, e eu preciso avançar para contribuir mais na sua vida, para que você também contribua na vida de outras mulheres, de outras pessoas que estão precisando muito, 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 né? E aonde a minha voz não chegar, né? Aonde a voz de Deus através da minha voz não chegar, que é normal, vai ter gente que não vai me ouvir, mas vai te ouvir. A sua vai chegar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Por isso que nós temos que estar no ambiente certo, com pessoas certas, né? Buscando aprender sempre, porque o nosso compromisso aqui é com as vidas. E tem mais uma vez, tem muitas pessoas precisando de mim, de você. Olha que lindo. Isso mesmo. A gente precisa, cada um fazer sua parte, né? Um pouquinho que a gente sabe, que a gente julga saber, é muito para quem não sabe nada, tá? Que o Senhor tem feito na minha vida, né? E ontem eu fiquei impactada, que eu falei, meu Deus, eu sei ainda tão pouco, né? E eu estudo todos os dias, eu medito na palavra todos os dias e eu ainda vejo que eu sei pouco. Mas com esse pouco que eu sei, eu vejo quantas pessoas o Senhor tem trazido, né? Aqui pro devocional, pra minha vida, no termo de consultório, né? Ontem chegou 2 clientes novas, né? É assim, ó, surreal. Imagina quando a gente avançar e avançar e avançar, né? À medida que a gente vai aprendendo mais, vai se entregando mais, é à medida que Deus também vai entregando para nós contribuirmos e para nós sermos realmente sal da terra e luz nesse mundo, né, minhas irmãs? Vamos orar? Hoje é dia do nosso jejum. Eu vou falar um pouquinho com você hoje para fechar esse tema cativeiro da alma, sobre medo, né, que é um dos cativeiros também.
E depois eu preparei uma oração aqui para você, né, pra gente fazer juntas, diante de tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui essa semana, tá? Então não saia, fica aqui que nós vamos fazer juntas esta oração poderosíssima. As pessoas perguntam assim, da onde é essa oração, gente? Eu peço ao Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso de uma oração para fazer com as minhas irmãs, e ele me entrega. E aí eu vou, vocês veem que jeito que fica, ó, deixa eu mostrar para vocês que não é nada copiado. Olha aqui. Tudo escrito assim rápido para não perder o feeling, né? Graça e paz, Lide. Então fica aqui comigo até o final. Hoje nós vamos, toda sexta-feira é o dia do nosso jejum. E eu gostaria que você trouxesse aí no seu coração agora o seu jejum de hoje, né? Nós vamos apresentar o nosso jejum de hoje. Como eu disse para vocês, né? Toda sexta-feira é o meu jejum aqui com vocês do grupo, né? É para o nosso devocional presencial. Eu tô em um jejum também com uma irmã. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se tá muito bagunçado aqui. Aí, gente. Ó, tá vendo ali na tela? Aqui verdinho, ó. Aquele ali é a contagem do nosso jejum, meu e da minha irmã da igreja, tá? Nós estamos no jejum de Daniel. Hoje é o dia 5. Hoje é o dia 5 do jejum de Daniel. E eu tenho apresentado, eu tô com uma listinha aqui, onde eu apresentei, né, ao Senhor alguns questionamentos, alguns direcionamentos, né, para esse jejum em específico. E esse jejum de hoje, sexta-feira, onde a gente faz... Bom dia, minha irmã. Essa minha irmã que entrou agora aí, ó, a Edi, tava também na aula ontem, eu tava falando para elas aqui, minha irmã, que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar, né? Tem nós temos que comprar até uma Bíblia que tem um mapa agora. Eita glória! Mas nós vamos avançar, em nome de Jesus. E nesse jejum de sexta-feira aqui que eu tô com vocês aqui no grupo, é para o devocional presencial, né? Para quem não sabe, nós vamos ter um encontro presencial aqui na minha casa, de vocês que participam comigo aqui no devocional presencial. Acredito que seja na primeira semana, na primeira sexta-feira do mês de agosto. E será um evento assim, um encontro maravilhoso, só para mulheres. O Senhor já me entregou o tema tá muito forte. Só que é um tema que precisa muito, mais ainda, de intercessão, de oração. Porque quando a gente se posiciona, né? Quando eu me posiciono para entregar esses conteúdos para vocês, gente, um monte de coisa se levanta. Na minha casa, na minha família, né? Porque o inimigo não quer que a gente passe o nosso conhecimento e que as pessoas tenham conhecimento. Porque quando a gente não tem conhecimento daquilo que nos limita, nós nos encontramos nesse tema da semana. Cativeiro. Ele quer ver a minha, você e a nossa família no cativeiro. Mas alguém tem que se levantar, né? E eu falei, Senhor, se é esse o meu chamado, se é isso aquilo que o Senhor já havia preparado para mim, eis-me aqui, me ajuda, né? Então envia pessoas que vão me ajudar a cumprir aquilo que o Senhor me entregou. Então o meu jejum de hoje é esse. E você vai apresentar o seu jejum de hoje nesse momento aqui de oração. Amém? Se você quiser, fecha seus olhos. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do seu Filho Jesus, eu quero te apresentar nesta manhã cada uma das minhas irmãs aqui presentes. Eu não sei de que formas elas chegaram aqui, mas eu tenho visto, Pai, e o Senhor também, a caminhada de cada uma delas. A busca pela tua palavra, a busca pelo entendimento,
a busca para entender quais são os cativeiros em que elas se encontram. Pai, nesse momento, visita o coração de cada uma das minhas irmãs. Vai tirando tudo aquilo que não é seu. Vai arrancando desde a raiz tudo aquilo que não condiz com o projeto, o propósito que o Senhor tem desenhado na vida de cada uma delas. Pai, arranca nesse momento toda falta de perdão, toda falta de auto-perdão, toda falta de identidade em Cristo. Esse cativeiro que o inimigo tenta colocar tantas pessoas, tantas mulheres, tirar, arrancar, roubar a identidade de filha amada de Deus. Pai, eu sei que tudo tu podes. Nós estamos aqui com o coração aberto para te pedir nesta manhã, fala conosco, para te apresentar esse jejum, que ele seja agradável aos vossos olhos. Pai, no meu jejum de hoje eu apresento a ti o nosso encontro presencial do nosso grupo. O tema que o Senhor me entregou é muito forte. É um tema que vai mudar vidas, que vai ajudar famílias, que vai tirar das mãos de Satanás muitas famílias. Pai, eu te peço, envia teus operários, envia todas as pessoas que vão fazer parte desse momento, que vão me ajudar a cumprir aquilo que o Senhor me entregou. Pai, que esse devocional seja verdadeiramente um divisor de águas na vida das minhas irmãs. Que assim como o Senhor tem feito todos os dias, em doses homeopáticas, o Senhor continue fazendo na nossa vida. Nós precisamos de Ti. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Nos defenda, lute ao nosso favor. Que todo espírito de tristeza, angústia, morte, medo, sejam arrancados agora da vida de cada uma de nós, em nome de Jesus. Prendam em cadeia todo espírito maligno, manieta e lança fora no abismo do esquecimento. E nós elevamos, coloca a mão na sua cabeça, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso cérebro a Ti, Senhor, e a mais ninguém. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus, para a minha vida e para a vida de cada uma das minhas irmãs. Se você concorda, você coloca aí, amém. Me perguntaram no direct se eu já tinha passado a lista, né, do nosso encontro presencial. Na realidade, gente, eu nem não criei o material que eu vou divulgar, tá? Mas fiquem tranquilas, porque a prioridade desse encontro é vocês. Então, você que tá no nosso grupo, você tem prioridade para vir aqui no nosso encontro presencial. André, eu não tô no grupo, o link tá na minha bio, né? Entra lá, porque eu vou liberar a lista lá. Por quê? Aqui em casa o espaço é grande, mas ainda não é um espaço que cabe muita gente. Então tem um espaço limitado, né? Ontem eu e o Valentim tava organizando aqui nossos lugares, né? Porque vocês vão vir pra cá, vão sentar, vai ter uma mesa, é tudo organizadinho. Quem veio sabe. E a gente tava olhando aqui, então vai dar pra gente receber no máximo 30 mulheres. 30 convidadas, não pode passar disso, que aí eu já não tenho estrutura, né, para isso. Se eu não me engano, no último deve ter dado umas 20 pessoas, né? Quem tava aqui, me ajuda? Então, assim, soltou a lista lá, você já deixa o seu nome, tá? Deixa o seu nome. Eu tô preparando um material rico para você levar para sua casa. É um momento de comunhão e de aprendizado.
tá? Então não deixem de participar. Depois vocês vão entender a grandiosidade desse dia que o Senhor já preparou para nós. Amém? Essa semana nós falamos sobre cativeiro de alma. Quem aqui aprendeu? Quem aqui vai fechar essa semana aqui identificando, meu Deus, por muitos anos eu estive presa nessa situação. E Turama, eu sou de Turama, eu sou de Minas. Tá? Coloquem aí pra mim, quem aqui aprendeu, identificou algo nesta semana que nós trabalhamos? Nós falamos sobre alguns cativeiros, vou dar uma recapitulada rapidinha aqui com você. Na segunda-feira eu te expliquei o que era cativeiro, quais eram os possíveis cativeiros que nós já tivemos ou podemos ainda estar escravos, presos, cativos. Andréia, onde tá isso? Onde tá esse conteúdo? Tá lá no YouTube, tá? Você vai olhar lá e você vai assistir desde segunda-feira até hoje. Depois nós falamos sobre identidade. Depois nós falamos também sobre orfandade, não foi isso? Depois nós falamos sobre auto-perdão. Meu Deus, é forte, né? E hoje eu vou trazer um pouquinho, porque é só um pouquinho, né? Sobre medo. Foi forte demais. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem medo? Hoje, tá? Coloca aí se você tem medo. Gente, eu tive muitos medos na minha vida. Muitos. Eu era uma pessoa muito medrosa. Muito medrosa. Eu tinha medo de dirigir. Vocês acreditam? Uma vez meu marido me deu um carro novinho. Meu Deus. O carro ficava semanas, meses dentro da garagem e eu não pegava. Era um medo que me paralisava. Suava as minhas mãos, dava dor de cabeça. Eu inventava qualquer desculpa para não ter que dirigir, porque eu tinha muito medo. E isso, com certeza, né, na minha vida, nisso que eu tô contando para vocês, era um trauma. Era uma situação que eu havia passado e que gerou isso, que gerou em mim esse trauma, esse medo. Agora pensa, a gente hoje, com tantos afazeres, né? Na época meu filho era pequenininho, então tinha que levar na escola. Então eu tinha que dirigir. Dirigir não era um luxo, dirigir era uma necessidade. E eu não conseguia, porque esse medo, ele me paralisava. Então o que eu quero que vocês entendam aqui? O medo é um mecanismo natural do ser humano. É um mecanismo que nos ajuda a nos preservar de certos perigos. Pensa aí também se a gente não tivesse medo. O medo é necessário. O medo é necessário para que a gente não se queime. O medo é necessário para que a gente não vá a lugares perigosos. Uma pessoa que não tem medo, ela não é uma pessoa precavida, né? Tem alguns medos na nossa vida que nós precisamos ter, porque eles nos livram de algo maior. Até aí tudo bem? Tudo bem. Então qual que é o desafio, Andréia? O desafio é quando esse medo começa a ser prejudicial na minha vida. Quando esse medo me impede, presta atenção, quando esse medo me impede de realizar as coisas que eu sonho, que eu desejo, que são importantes para mim. Quando é um medo que me paralisa. E esse paralisar, isso é de forma física também. Lembra que eu contei agora que suava as minhas mãos, me dava dor de cabeça, somatizava no meu corpo esse medo exagerado. E não era, eu não lembro só de ter só esse medo, não. Eu tinha medo de muitas situações na vida.
Eu quero que você anote aí no seu caderninho, se você tá com seu caderninho do nosso combinado. Quais têm sido os seus medos? Você tem medo do quê? Vou te ajudar aqui dando alguns exemplos. Você tem medo do quê? Pega seu caderno aí. Por exemplo, você vai anotar. Medo de magoar alguém? Você tem medo de morrer? Você tem medo de fracassar? Vai anotando. Você tem medo do futuro? Você tem medo de assumir responsabilidade? Você tem medo do escuro? Ah, Andréia, mas eu sou adulta. Que isso, medo do escuro? Sim, existem pessoas que têm medo de escuro. Existe. Eu já cuidei de pessoas assim, que têm medo de tudo. Você tem medo do que as pessoas vão pensar ao seu respeito? O que as pessoas vão falar de você? Você tem esse medo? Anota aí. Você tem medo de ir pro inferno? Você tem medo de demônios? Você tem medo de pobreza? Coloca aí. Você tem medo, como eu tinha, de dirigir? Você tem medo de perder as pessoas que você ama? Coloca aí. Você tem medo de autoridade? Ah, eu tenho medo do meu pastor lá na igreja. Ah, eu tenho medo da polícia. Ah, eu tenho medo do juiz. Ah, eu tenho... Você tem medo? Coloca aí, Ismália. Muito interessante isso, tá? É só investigar que você vai descobrir da onde que veio esse medo de lagartixa. Geralmente, gente, como eu falei aqui, tá? Não é que tudo é assim. Isso aí tem que ser muito bem investigado, né? Mas geralmente os nossos medos, eles refletem alguma situação que nós vivemos. Tô dando uma chave aqui pra você. Da onde que veio, que começou, quando começou esse medo da lagartixa? Eu vivi alguma situação na minha vida que alguém, por exemplo, tá? Que alguém me jogou uma lagartixa na escola, que às vezes eu tava sentada em algum lugar, uma lagartixa veio e caiu em mim, ou alguma situação que... Eu contei um dia que eu contei pra uma irmã, olha que interessante, meu marido que me contou isso. Ele contou pra mim um dia, ele tem uma marca aqui no braço. Deixa eu só tirar aqui, peraí. Ele tem uma marca aqui no braço. Aí, eu falei assim, nossa amor, que marca? Uma marca funda, sabe, assim? Que marca que é essa? É de algum acidente? Ele falou assim, não, a minha mãe, eu tinha medo de galinha. E a gente morava na fazenda, e a minha mãe... um dia falou assim pra mim, ah, você tem medo de galinha? Você tem medo de galinha? Pegou a galinha e esfregou o bico da galinha aqui, ó, no braço dele. E foi muito fundo. E aquela marca ficou ali. Olha que situação traumática. Às vezes... E lembra que essa semana toda eu falei pra você que determinadas situações que vêm na nossa vida através das pessoas que são autoridades, né? Pai, mãe, cuidadores, tem um impacto muito grande. Lembra que eu contei? Imagina isso na vida de uma criança. Ele era criança. Devia ter uns 8, uns 9, 10 anos. Eu tô contando isso aqui, uma porque não importa, tá? Eu falei, amor, eu vou usar isso até nas minhas sessões, né? Pra explicar algumas coisas pros clientes. E outra que é pra você entender que muito dos nossos medos veio de situações que nós vivemos. Aí, ó. Olha o que a Carla colocou aí, que a Carlinha colocou. É trauma. Andréia, mas eu tava dentro da barriga da minha mãezinha. É normal? Isso acontece? Acontece.
tem que tratar. O que a Carlinha colocou aí foi que ela tem medo, pavor de perereca. A Ismália colocou lagartixa. Gente, e assim é outras coisas. Só que, ó, presta atenção aqui, ó que interessante. Para onde está ramificando, se espalhando o medo que vocês colocaram aí? Será que tá só no medo desse animalzinho, desses animais, né? Por causa dessas questões? Ou será que esse medo está indo para outras atmosferas da minha vida? Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que eu procrastinava muito? E isso tem a ver, nós estudamos aqui, com a orfandade, né? Lembra que eu falei? O pai é aquele que direciona, o pai é aquele que mostra o caminho. Quando a gente não tem, a gente fica, né, vulnerável, perdida. Olha que a Rafa colocou, eu tenho medo de gato. Gente, pode investigar. Não tem como eu tratar de vocês aqui, ou melhor, me aguardem, né? O Senhor tá me dando uma instrução aqui e eu vou olhar minha agenda, eu vou ver se eu consigo fazer esse ano, né? Olha aqui, vou compartilhar. Eu tô recebendo a seguinte instrução de montar um grupo de mentoria presencial, né? Para eu atender o maior número de mulheres, para não ficar só no individual. Porque tendo mais mulheres, eu consigo colocar um investimento acessível para vocês e consigo acompanhar vocês um tempo e tratar dessas questões emocionais e espirituais. Vamos ver, orem também para mim. O Senhor tá movimentando isso aqui no meu coração. Você sabe por quê? Porque muita gente tem um monte de questões e de repente, André, eu não consigo, né? Pelo menos por enquanto, pagar sessões de terapia. Então, desculpa. Então, se a gente fazer um grupo, né? Eu vou conseguir atender vocês nessas questões emocionais, né? E aí, às vezes, trabalhar também o espiritual, né? Pra gente agregar. E vai ser... Nossa, o Senhor tem movimentado isso ao meu coração, né? Então, assim, me ajuda em orar por isso também. Tem muita gente precisando de ajuda. O medo que eu tenho do gato é só do gato? Ou é um medo que está me paralisando, me impedindo de realizar outras coisas? Gente, o medo deixa de ser aquele medo que preserva, aquele medo que impede de você ir além do que você pode, a partir do momento que ele te paralisa. Porque existem coisas na minha e na sua vida, presta atenção, que nós vamos ter que começar a fazer além do medo. Olha o que a Gi colocou. Eu também tinha medo de dirigir. Não era medo, era pavor. Porque quando o medo evolui, ele passa a ser pavor. Agora, presta atenção, anota aí no seu caderninho. Quanto de coisa você deixou de fazer por medo? Tem certeza que muitas coisas. E o medo é um dos cativeiros da nossa alma. E o medo é uma das armas que Satanás usa para nos parar. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela ali tá estudando, tá lendo a palavra, tá participando das coisas, mas ela tem medo disso aqui. Então é isso aqui que eu vou colocar no caminho dela. É isso aqui que tem parado essa pessoa. O quanto o seu medo tem te parado? O quanto o seu medo tem impedido de você alcançar os teus sonhos? Eu tenho medo do que os outros vão pensar. Se você é uma pessoa que tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, os seus sonhos estão na gaveta. Você sabe por quê? Porque quando a gente tira um sonho da gaveta, nós estamos à mercê
do que o outro vai pensar. Gente, ninguém é obrigado a concordar com a gente. Deixa eu contar um negócio pra vocês que às vezes vocês não viram. Ou se vocês viram, vocês não me contaram, porque vocês são tão educadas. Eu falei um dia aqui, uma semana, sobre autocuidado, lembra? Sobre autocuidado? Quem tava aqui? Cuidar de você, cuidar do seu corpo, né? Fazer as unhas, arrumar o cabelo. E eu peguei um trecho do devocional e transformei em Reels e postei. Depois você vai lá e olha, tá aqui no meu Instagram. Uma pessoa entrou lá e falou assim, ó. Colocou um negócio de religião, não tem nada a ver. Depois vocês vão lá e lê. Leiam só. Vocês vão ver os comentários lá, vocês vão ver. E que outra colocou que ela estava preocupada era em trabalhar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode trabalhar, deve inclusive, mas você tem que cuidar de você. Eu não falei nada que a palavra não instrua. Nós precisamos sim, porque nós somos templo do Espírito Santo. E teve, eu acho que uma ou duas pessoas que, né, escreveram lá, e discordando, e teve uma que até tentou, né, levar a história adiante. Eu cortei, respondi uma vez, depois vocês olham, vocês vão entender. E não falei mais. Mas se eu tivesse medo, como eu já tive, do que os outros iam pensar, do que os outros iam falar, deixa eu te falar, eu não estava aqui. Porque você quer um tribunal de julgamento maior do que rede social? Ontem eu falei lá no estudo que a minha maior preocupação é trazer a verdade que está aqui, é não falar coisa errada. Eu quero falar o que está aqui. E quantos sonhos que você tem que Deus te entregou que estão sendo abortados porque você tem medo do que os outros vão pensar, se os outros vão rir de mim. Já era pra gente estar lá na frente. Mas às vezes porque esse medo que fala assim, ó, eu não vou. Tem te impedido de ir além. Você sabe qual é? Eu não lembro se é o primeiro ou o segundo medo do ser humano. É de falar em público. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Eu li uma matéria um tempo atrás. Mas não é o medo de falar em público, de pegar o microfone e falar. Não é esse o medo. O medo é de ser rejeitado pelo outro. Olha aí, me acompanha aqui. O medo é de ser rejeitado pelo outro. O medo é de não ser aceito pelo outro. Não é o de falar. É o que o outro vai pensar. O que o outro... Será que eu tô lá falando, né? Levando a minha mensagem e o outro lá tá rindo, o outro lá tá cochichando. Aí... Não é medo de falar, é medo de não ser aceita. Vai existir na minha e na sua vida pessoas que não vão concordar conosco e tá tudo bem. Desde que você, lembra, vou entrar num dos temas dessa semana. Desde que você saiba quem você é. Desde que você identifique qual que é a sua mensagem, qual que é o intuito, tá tudo bem as pessoas não concordarem com você. O que você precisa sair desse devocional hoje sabendo, minha irmã, presta atenção, é que tipo de medo é o seu. Olha que interessante essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vocês estão vendo? O gatinho olhando lá no espelho, ó. Ai. Ela é um leão. Nós somos leoas. Mas o quanto nós temos dado ouvido à voz do medo.
falta de identidade, rejeição, que nem deu tempo de eu falar aqui, rejeição, falta de auto-perdão. Isso tudo gera em nós medo. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quantas pessoas têm morrido literalmente porque você sente medo? Ai, se eu falar, o que vai pensar de mim? Ai, se eu mandar aquela mensagem, será que eu vou estar sendo evasiva? Ai, isso, aquilo e aquilo outro. E os dias estão passando, a vida está passando. E os seus sonhos estão, ó, na gaveta. Medo. E Satanás está lá, ó. Quantas coisas você teria alcançado na sua vida se você não tivesse deixado o medo te dominar? 2 Timóteo 1,7. Se você der um Google aí, depois você vai dar esse Google aí, você vai digitar assim, ó. Quantas vezes a frase não tenhas medo aparece na Bíblia? Você vai ficar impactada. Se eu não estou errada, é 366 vezes. Não temas. Seja forte, seja corajosa, não tenha medo. Todo dia eu e você precisamos ter coragem. 365? Isso. Pesquisa aí alguém pra mim. Quantas vezes? Uma pra cada dia do ano, né? Aí, tá vendo? Eu acho não, tenho certeza, né? Deus já sabia da nossa falta de coragem. E Ele quis deixar essa pílula diária para nós. Até quando você vai permitir que esse medo te paralise? Até quando você vai ver pessoas morrendo ao seu redor? E não é morte lá no caixão, com a mãozinha assim, não. Até quando você vai ver as pessoas morrendo emocionalmente, espiritualmente, porque você tem medo do que os outros vão pensar de você? Até quando você vai permitir que seus sonhos vão pelo ralo, porque você tem medo? Buscar ajuda, gente. Tem coisa que a gente não vai conseguir sozinha mesmo, não. Tem coisa que é muito difícil. Eu comecei a tratar esse medo de dirigir. Lembra que eu falei? Eu fui em psiquiatra, eu tomei remédio, eu fui fazer terapia, eu fui fazer curso de autoconhecimento, eu fui buscar autoconhecimento, conhecimento do alto. Busca, minha irmã. Tem gente capacitada para te ajudar. Tem gente com ferramentas emocionais para te ajudar. Ontem uma moça me mandou mensagem querendo um horário e ela falou: Andréia, que bacana. Há muito tempo eu procurava uma terapeuta que fosse cristã. A nossa base tem que ser aqui, ó, a palavra de Deus. E você não precisa ter medo de falar o que está na palavra de Deus. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de realizar esse sonho aí. Ah, os outros vão rir de mim. Gente, riram de mim quando eu falei um dia que eu ia escrever um livro. Ah, você tem dó. Cai sua ficha, André. Você mora em Iturama. Ah, imagina. Cada coisa. Eu escutei isso. Mas não deixe essa palavra que desencoraja, que vem para matar os sonhos, os meus e os seus, te impeça de alcançar os seus sonhos.
por favor, investigue de onde veio os meus medos. Por que eu tenho medo de gato? Por que eu tenho medo de dirigir? Qual situação na minha vida? Que momento da minha vida que começou esse medo? Qual situação? Será que eu tive algum episódio na infância, na adolescência que me marcou? Espírito Santo me mostra. Ontem eu falei para uma irmã assim que a nossa vida de comunhão, de espiritualidade não invalida a gente procurar ferramentas emocionais, porque tem ferramentas emocionais, gente, que agem direto no que precisa ser trabalhado na parte emocional, né? Porque lembra que eu falei? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então as ferramentas que você usa para cuidar do seu corpo são diferentes das ferramentas que você usa para cuidar do seu emocional. Às vezes o que seu corpo hoje está precisando são de reposições hormonais, vitaminas, tomar um solzinho, comer, alinhar sua alimentação, não é? Mas às vezes o que você está precisando hoje é de curar as feridas da sua alma. É de investigar. Por que eu tenho medo de dirigir? Quando que começou isso? Que presta atenção aqui, isso vai fazer muito sentido para você. Vou te confrontar agora. Coloca amor nas minhas palavras. Esse medo aí, algumas colocaram, outras eu acho que só notou. Esse medo aí que você notou, esse medo que você colocou aí, aqui nos comentários. Se a vida do seu filho, se a vida de uma pessoa que você ama muito, presta atenção. Se a vida do seu filho, se a vida de uma pessoa que você ama muito, dependesse de você passar por cima desse medo, o que você faria? É para você responder aí nos comentários. O que você faria? Para quem tem medo de dirigir, se o seu filho estivesse passando mal e você precisasse levar ele ao médico e não tivesse ninguém, e sei lá, com carro, igual eu tive muitas vezes, sabendo dirigir, você ia ou não iria? Se tivesse uma lagartixa, tivesse um gato e você precisasse passar por isso para levar seu filho a algum lugar, para acudir a alguém, você iria ou não iria? Meu Deus, é forte. Iria ou não iria? Enfrentaria? Enfrentaria. Tem que enfrentar. Deixa eu te contar, medo é enfrentar. Você acha que todas as coisas que eu faço, eu não tenho medo? Qual que é a diferença então? Eu faço com medo, eu vou com medo mesmo. Sim, a gente vai às vezes até desmaiando. Ai, meu Deus, como é que vai ser isso? Me socorre. Cata até um leque. Ai, me socorre. Mas a gente vai. Presta atenção aqui em mim. Porque o ganho de você atravessar aquilo que te paralisa é infinitamente maior do que o seu medo. Ai, André, é difícil a gente tratar das nossas emoções. É difícil. É difícil mesmo. Nunca falei que foi fácil. Mas se tratar das suas emoções, ser uma mulher emocionalmente equilibrada, o ganho que você vai ter lá na frente, acredita em mim, é infinitamente melhor. Você sabe por quê? Porque essa história que eu te contei aqui da postagem, se eu não tivesse cuidado das minhas emoções, se eu não soubesse de fato quem eu sou, qual que é a mensagem que eu quero passar, aquilo ia vir direto numa ferida que estaria aberta em mim. Eu sei quem eu sou. E aquilo ali me reflete pessoas que estão feridas. Porque uma pessoa curada, gente, ela não tem esse tipo de comportamento. Ei, não deixa o medo te paralisar, não.
Seja forte, seja corajosa. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Quantas coisas você tem perdido por medo? Vai com medo mesmo. Você acha que é fácil? Né? Eu escrevi junto com outras 30 mulheres um livro lindo, maravilhoso, onde eu coloquei um pouco da minha história ali. Você acha que é fácil? Ali a gente abre para que pessoas do mundo inteiro, porque é um livro que foi para o mundo inteiro, conhecer a sua história e concordar ou discordar. Mas eu vou deixar com que o que o outro pensa, com que a amargura do outro me impossibilite de realizar o meu sonho? Quem tem esse medo exacerbado, quem tem esse medo que paralisa, está num cativeiro de alma. André, como que eu faço? Olha para você, trata. As meninas que colocaram aí esses traumas, da onde que veio isso? Quando começou isso? No caso da Carlinha que pôs aí, foi algo que aconteceu, ela bebezinha dentro do ventre da mãe. André, isso é possível? É possível. Vem aqui no encontro presencial, você vai ficar impactado. André, isso é possível? É possível. André, demônios têm acessos a bebês dentro do útero da mãe? Tem. Lê esse livro aqui, ó. Printa aí. Depois, quem quiser, eu mando o link para vocês adquirirem. Diário de um Anjo. Vocês vão entender. Quem leu sabe. Quantas pessoas foram atacadas pelo espírito de rejeição dentro do ventre das suas mães? Traumas, rejeição, abandono acontecem aqui também. É forte, gente. Meu Deus, eu sei que é forte. Eu nem ia falar isso desta forma hoje, mas é isso que o Senhor quer que eu entregue para você hoje. É Ele falando assim, ó, filha, eu te entreguei tantas coisas que você tem deixado de lado, porque você tem ouvido a voz do medo. E a voz do medo, ela nos desencoraja. Tá fazendo sentido? Forte, né? Vou parar por aqui. Tem mais coisa para dizer, mas não tenho tempo, né? Nosso tempo já tá escasso. Nós vamos ler a palavra e nós vamos fazer a oração que o Espírito Santo direcionou. Gente, essa história do medo... Sim, é verdade, Tataninha. É verdade, minha irmã. Não te falar errado, não. Não falar errado, não. Sabe qual que é uma das perguntas que eu faço para as minhas pacientes, minhas clientinhas que chegam lá no atendimento presencial, individual? Quando a gente está avaliando, né, toda a história da paciente, uma das perguntas que eu faço é assim, ó, você sabe, você já ouviu, né, se você foi uma criança que foi esperada, ou você foi uma criança fruto de um adultério, de um abuso. Quando a mamãe engravidou, ela chegou a falar, eu não queria, não era o momento. Olha aí essas frases. Tudo isso está construindo algo dentro do bebê. Memórias. Gente, nossa, é muito bonito. É Deus que dá vida.
Ai, não vou falar muito não, senão vou dar um spoiler aqui. Vocês entenderam? Abra sua Bíblia em Mateus 17. Mateus 17, capítulo 7. Mas tudo tem jeito, tá? Fica pensando, nossa, agora a minha vida acabou. Não, sua vida começou. Porque às vezes você não tinha acesso a essas informações que eu tô te dando. Mas busque saber por que que eu tenho medo disso. Por que que eu me comporto assim. Porque, as meninas que colocaram medo aí do animal, procure investigar. Quem tem mãezinha viva, pergunta pra mãe, teve algum episódio na infância, né? Que na escola, ou aqui brincando em casa, com esse gato, com essa lagartixa, né? A Carla já sabe de onde que veio, né, a Carlinha? Então é tratar, é dar um novo significado para isso, né? E entender, esse medo tá limitado a essas circunstâncias ou está indo para um outro nível na minha vida? É esse que é o problema também. É isso que a gente tem que passar a identificar também. Vamos lá, Mateus 17, 7 diz assim, ó. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenha medo. Ele tá falando hoje pra você. Ele tá falando o seu nome. Tânia, Cíntia, Gislaine, Eliana. Levante-se, não tenha medo. Gente, tem gente que tem medo. Não sei se você vai falar, não, André, é doideira, mas é verdade. E eu já tive esse medo, vocês acreditam? Tem gente que tem medo de ser bem-sucedida, de ter sucesso, de ganhar bem. Ah, André, não é possível. É possível. Tem gente que pensa assim, meu Deus, se eu crescer, né? Se eu começar a ganhar bem, se eu vencer na vida, que a minha família vai pensar? Porque ninguém na minha família alcançou patamares que eu alcancei. Aí a pessoa tem medo e aquele medo paralisa. Aí aparecem as oportunidades, a pessoa já falou não, já matou aquela oportunidade dentro da cabeça dela. Não vou, imagina, todo mundo na minha casa é assim, eu tenho que seguir um padrão. Olha aí os sonhos morrendo. Hoje Jesus fala pra você. Hoje ele chega aí perto de você, ele se aproxima de você, ele toca em você e diz assim, ó, levanta-se, não tenha medo. São memórias, olha o que a Cagi colocou, memórias que precisam ser ressignificadas. Deu pra vocês entenderem um pouquinho? Gente, deu uma travadinha aqui, né? Mas voltou aqui pra mim. Eu tirei do Wi-Fi. Vê se voltou aí pra você. Aqui pra mim voltou. Voltou? Deu uma travadinha que eu acho que era a internet, tá? Vamos pra nossa oração? Então hoje, para as meninas que estão no grupo, nós estamos de jejum o dia todo até às 17 horas, né? Depois de 17 horas eu tava ruim a internet. Depois das 17 horas eu gravo um áudio e a gente entrega o nosso jejum. Tá bom? Vamos lá então. Você vai sentar aí. Se você estiver deitada, senta. Não faz deitada não, tá? Isso, a nossa amiga Elaine vai até às 18. Você vai respirar bem fundo, pelo menos umas 3 vezes. E aí você vai fechar os teus olhos e vai repetir. Prestem atenção, você vai falar esta oração. Tá bom? Você vai falar. Não é só ouvir, você vai declarar. Porque no mundo espiritual é movido por palavras. Combinado? Vocês entenderam? Gente, é pra falar, é pra abrir a boca. Eu vou falar e você vai repetir. Combinado? Não perde esta oportunidade. Vamos lá, então? Respira bem fundo. Fecha seus olhos. Fala comigo agora.
Pai, em nome de Jesus, eu renuncio hoje a todo cativeiro emocional, físico, espiritual e mental, pelo qual Satanás tem me mantido escrava por anos. Eu renuncio hoje ao orgulho, à falta de perdão, à falta de auto-perdão, a todo espírito de rejeição, de medo, de falta de identidade e de tudo aquilo que está na raiz da minha alma e que eu ainda não tive conhecimento. Eu profetizo que neste momento, correntes espirituais estão sendo quebradas pelo poder que há no nome poderoso de Jesus, libertando-me de toda e qualquer armadilha de Satanás e seus demônios. Que nenhum plano que o Senhor tem para mim seja abortado. E que eu viva, e que eu e a minha família viva o melhor desta vida, até que Jesus volte. Pai, eu te peço perdão por todos os meus pecados, os lembrados, os esquecidos e aqueles que tenho me esforçado para manter em oculto. Pai, meu Pai amado, me perdoa, assim como eu também perdoo aos meus inimigos e também perdoo a mim mesma pelas vezes que eu errei, que me maltratei e que me deixei de lado. Ajuda-me, meu Pai, para que eu possa cuidar de forma amorosa da minha vida e da vida daqueles que o Senhor me entregou. Eu declaro um tempo novo na minha vida, na minha casa, na minha família. Um tempo de boas sementes, de preparo, de posicionamento. Um tempo de amor e de cuidado de Deus. Um tempo de me aproximar das bênçãos às quais o Senhor já destinou para mim. Tudo isso eu te peço, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode abrir seus olhos. Forte ou não? Forte ou não, minhas irmãs? É isso. Toda sexta-feira nós vamos ter uma oração referente a um tema que a gente trabalhar aqui, tá? Também fui direcionada a fazer isso. E nesta oração é para falar, não é só para ouvir, é para declarar. É para declarar. Amém? Quem não está no grupo, entre no grupo. O link tá na bio aqui do Instagram. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva. Vai lá, deixa seu comentário, curte. Muito obrigada a vocês que tiraram um tempinho para fazer isso, tá? Não é para que o meu nome vá mais longe, não, mas para que a mensagem que o Senhor nos entrega através desse devocional alcance outras pessoas, tá bom? Quem não adquiriu a sua caneca, tá lá a listinha também no grupo, R$45, vem com o seu nome aqui, a nossa frase, né? Ela é linda, olha aqui, por dentro ela é rosinha, pra você aí também. André, é obrigatório? Não, gente, você não é obrigada a nada, só se você quiser, tá bom? Só se você quiser.
E a gente vai se ver muito em breve presencialmente. Estou muito feliz. Me coloquem nas orações de vocês, tá? Coloquem aquilo que o Senhor está entregando para mim, para eu entregar para você, para que o nome dele seja cada vez mais exaltado e para que você saia desses cativeiros de alma. Amém? Beijo no seu coração. Para finalizar, o que foi essa semana aí para você? Coloca aí nos comentários. O que você aprendeu? No que você identificou que precisa ser liberta? Coloca aí, só pra gente ir embora com esse feedback. Amém? Beijo no seu coração. Segunda-feira a gente volta aqui com o nosso devocional. E a gente se vê também às 5 horas entregando o nosso jejum. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, minhas irmãs. Beijo no coração de vocês. Amo muito vocês. Oro por vocês. Nós vamos continuar, juntinhas. Até terça, Eliana querida. Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo final de semana. Nós vamos ter um evento na igreja hoje, amanhã, né? Um seminário. Vou estar lá em nome de Jesus. E eu te espero aqui segunda-feira. Amo a vida de vocês. Deus abençoe.